सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पिया वै केशवस्य च स्नभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं वित्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि भवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram Ram, Hare. Amna yo praho tatyam harimiho sarvasaktim rasadhim tadvinyansyang sajivan prakriti kavalitano tadvinktan subhavat Veda Veda Sakalamopi Harehe Swadhanam Suddha Bhaktim Tatpriti Sadhya Tatpriti Meva Iti Upadishati Gaura Chanda Swayam Sa Amnayo Praho Tatyam Harimiho Sarvasaktim Rasadhin Tadvinnang Swang Sajivan Prakriti Kavalitano Tadvinktan Subhavat Veda Veda Sakalamopi Harehe Sadhanam Suddha Bhaktim Sadhyam tatpitimeva iti upadishati Gaura Chanda Swayam Sa. Gauriya Gosipati, Gaudiya Gostipati, Shri Srila Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse: Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que o público não pode me suportar ou se inscrever ou me apoiar. Portanto, se eu fosse deixar o caminho da verdade absoluta, então eu aceitaria a mentira, me tornaria um demônio. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que o público não está interessado no que eu tenho a dizer. Eles não gostam de mim, não se inscrevem, não se filiam. Porque se eu falar da verdade absoluta, eles vão me atacar. Então, se eu fosse viver se eu fosse deixar o caminho da verdade absoluta por conta do medo disso, eu seguiria o caminho da mentira e me tornaria um demônio. A qualquer custo, eu preciso falar sobre a verdade absoluta. Eu não posso parar de falar sobre a verdade absoluta simplesmente porque as pessoas não iriam gostar de mim. De qualquer maneira, as pessoas não conseguiriam entender e gostar de mim. Se eu falar da verdade absoluta, principalmente, as pessoas não vão gostar de mim. Então, se eu mudar meu modo de falar, isso se tornaria algo perigoso para a minha vida espiritual. Seria anti-bhakti. Prabhupada disse: se o mundo inteiro ficar contra mim, mesmo assim, eu não vou parar de falar sobre a verdade absoluta. Tomando refúgio nos pés de lótus do meu Guru Maharaj, sob seus pés de lótus, como se fossem um guarda-chuva. Deixe que as pessoas falem mal de mim e me ataquem. É a responsabilidade da própria verdade absoluta me proteger. Se minha vida e minha alma são dedicadas aos pés de lótus dessa verdade absoluta, então com certeza essa verdade absoluta poderá descer até aqui para me salvar. Me salvar de qualquer tipo de problema que eu possa ter que enfrentar. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse que esse verso pronunciado por Bhaktivinoda Thakur, Dasamula Tata, as 10 verdades raízes, Dasamula Tata, são a essência do Gaudiya Bhajana. E Madhacharya também fala a mesma coisa praticamente. Bhaktivinoda Thakur diz: Amnayo praho, evidence actually topmost evident we can see. Existem evidências. There cannot be any mistake. Não pode haver nenhum tipo de erro. There cannot be any mistake. Flawlessly, if there is Sautapanta, perfect Sautapanta, se houver o Shrotapanta perfeito, então nós podemos
receber a verdade absoluta de maneira intacta. O que Shri Chaitanya Mahaprabhu falou, de maneira intacta pode chegar até mim se eu seguir o fluxo da filosofia perfeita. Se eu vou dar importância para o meu glamour, para a minha posição social, então eu não vou conseguir seguir esse caminho. Eu vou acabar indo parar em outro lugar. Então, através de Srautapanta, existem todas as possibilidades de que eu possa falar, de que a verdade absoluta venha até mim, que eu possa alcançá-la. Então, Tattvavastu, a verdade existente, é uma e única. Não existem muitos, parece muitos, mas a verdade espiritual é uma única. O Srimad Bhagavatam também afirma isso. Srimad Bhagavatam também diz isso. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti sabdati Tattvavastu one and single. Tattvavastu é um e único, mas parece que ele é diversificado, que ele é complexo. É nosso erro, é o nosso erro pessoal. Nós não conseguimos realizar o que é visível. Nós não conseguimos realizar esta Advaita Tattva, esta verdade transcendental, essa diversidade na unidade, essa unidade na diversidade. Sarva Shaktim Rasadhim. Bhagavan can reserve all Shakti, infinity. Então o Senhor Supremo se reserva infinitas energias, ele tem infinitas energias, Shakti. Harimiho Sarva Shaktim and Rasadhim. He is going to reserve all Shakti. Ele se reserva toda a Shakti, todo o poder. Isso está escrito no 10º canto do Bhagavatam. E está escrito, este verso está escrito, Samabaruddha samasto bhaga, Samabaruddha samasto bhago. Bhago means power. Essa palavra bhago significa poder. Os semideuses, por exemplo, nós poderíamos chamar Indra Bhagavan, Garuda Bhagavan, Shankara Bhagavan. Nós usamos essa palavra Bhagavan. Essa palavra significa Bhago, aquele que tem poder. O Senhor Supremo dá poder para você. Com base nesse poder, você pode controlar algum aspecto da realidade, como se fosse um gabinete de ministro. O ministro da água é Varuna. Entende? Então, existem diferentes gabinetes ministeriais dentro deste universo. Então, os seus próprios órgãos dos sentidos, nós estávamos falando sobre isso ontem. Então, existem os seus ouvidos, existe uma divindade para os seus ouvidos, outra para os seus olhos, as suas mãos. Mesmo se você vai para o banheiro ou evacuar, tudo isso também. Existem semideuses mexendo em toda essa maquinária. Mas a gente não sabe, a gente não consegue sentir isso. Então, o Senhor Supremo dá poder para os semideuses. É por isso que eles têm esse poder. Mas é um poder temporário. Mas eles não viverão para sempre. Os próprios semideuses também vão morrer. Então, eles vão receber algum tipo de poder, mas não por tempo infinito. Eles não vão nem viver por tempo infinito. Por algum determinado tempo eles podem controlar algo, mas depois eles podem
morrer, So, isso acaba. Samavarudha samastavaga. Então, Vaishajyasya samagrasya virjasya jasasa sriyo jnana vairagyasya iva sara iti bhava ingana. All six todas as opulences, 6 opulências, all six opulences, todas as 6 complete, opulências estão de maneira infinite completa e power, infinita. complete, Krishna reserved with Bhagavan. se reserva tudo If a de maneira drop of completa. energy, not drop, like dust particle, some energy given to you, you become very powerful. Se ele der uma Like gota de Ravana. energia para você, você vai ficar muito poderoso e se Dust sentir como particle can Ravana. give to you. Mesmo que ele te dê uma poeira, uma partícula de poeira. That's why Prahlad Maharaj wanted to clarify this point to É por isso que Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj quer esclarecer but esse due to ponto his para demonic Hiranyakashipu, mas por conta do character, he seu could not caráter realize demoníaco, what the small boy ele não wanted. conseguiu entender o que aquele Hey, menino where queria from you are dizer. getting power Da to onde speak this você way? conseguiu poder para falar dessa maneira? Who gave you this kind of audacity? Say, Quem te deu the esse tipo de power audácia? given Ele by disse, o Bhagavan. poder me é dado pelo Senhor Supremo. By whose power you are powerful, Você é poderoso by também whose pelo power poder I am dele. powerful, by Todos whose nós power que temos, everybody in infinity world temos qualquer tipo de going poder, all this power. Stop it! recebemos tudo do Senhor Supremo. Because Pare he com could isso. not digest the absolute truth. Mas Hiranyakashipu não poderia digerir a He verdade wanted absoluta. to start Ele queria giving pain to Prahlad Maharaj. Giving trazer dores pain para Prahlad because Maharaj. Por quê? Prahlad Maharaj estava dizendo a verdade. so long as Prahlad Maharaj not speaking Enquanto Prahlad anything Maharaj não dissesse about the nada absolute sobre a truth, verdade only keeping absoluta, silent, ficava em up to that silêncio, point he was very good boy. daquele ponto ele dizia que ele era um bom But the menino. time from when he started A partir speaking do momento about que ele that começou a absolute dizer truth in front of a father, verdade absoluta diante de the seu father pai, became very angry. o pai ficou muito This bravo. way, absolute truth nobody can. Dessa maneira, ninguém consegue digerir a verdade absoluta. They are always ready to attack. Eles estão sempre prontos para atacar. Onde quer que você veja a verdade absoluta sendo analisada, discutida, você vai ver que existirão ataques. É algo muito natural. Um homem de cultura, ele recebe um título, como por exemplo na Índia, como de oceano, Sagara. Vidya Sagara é um título. Mas esse oceano não ajudou a atravessar o oceano da matéria. Podia ter sido Vidya Sagar. Ele é um oceano de aprendizado, mas esse aprendizado dele não poderia ajudá-lo a atravessar nem esse mundo material. Uma vez um incidente muito bonito. Alguém disse a Vidya Sagar, eles estão sempre criticando você, sempre criticando você. Você sabia? O tempo todo. Vidya Sagar falou, por quê? Não fiz nada de coisa, não fiz nenhuma coisa boa para ele, por que eles estão me criticando? A resposta dele foi, eu nunca fiz nada de bom para eles. Se eu tivesse feito, aí sim eles iam ter o direito de me criticar. As pessoas criticam aqueles que fazem bem para eles. Com devotos, semidevotos, não devotos, todo mundo foram fazer essa função ali para Bhakti Bala Bhattirtha Goswami Maharaj. O caminho todo. O Maharaj veio, lembra? Ele disse o tempo todo, que o tempo todo eles estavam criticando a mim. O tempo todo, a viagem inteira. Discutindo críticas a mim. Esse é o sucesso espiritual deles. E aí, esse Maharaj estava lá, deu uma resposta muito elegante. Ele falou, quem está ocupado com 8 horas mínimo de Harikatha, escrevendo noite e dia, dando problemas, dando respostas para todas as contradições do mundo inteiro, quem está fazendo Harinama, atendendo o público para resolver problemas, ele com certeza deve ser atacado. Ele é a personalidade certa para ser chutado e atacado. Muito bem. Aí eles ficaram em silêncio. Então,
Como aquele outro, aquela família de pessoas que eram tão pobres e eu quis protegê-los. Eles ficaram contra mim, esse é meu pagamento. O que eu vou esperar dessa sociedade? Existe alguma qualidade neles? O que eu posso esperar? Deixa que eles falem o que eles quiserem. Eu não vou parar de dar aula. Deixa que eles não liguem para o que eu falo. Prahlad Maharaj era um menino muito bom. Diante de Hiranyakashipu. Então, quando ele começou a falar a verdade absoluta, o problema começou. Então, infinitas energias do Senhor Supremo absorve dentro de si mesmo. Ou ele mantém dentro de si mesmo. Ele tem. Então, quando a energia está dentro do Senhor Supremo, nós não podemos realizar. Quando que ele retira a sua Shakti para dentro dele, então nós não podemos ver mais nada, porque esse mundo inteiro vem das potências externas do Senhor Supremo. Não as potências internas, Bahiranga Shakti. Pelo desejo do Senhor Supremo, a energia externa do Senhor Supremo toma a forma deste mundo. Bahiranga Shakti toma essa forma, se transforma nesse mundo. E se o Senhor Supremo quiser retirar todas as suas energias, você não vai poder ver nada. Quando a Shakti retorna para dentro do Senhor Supremo, não tem mais nada, só existe o Senhor Supremo. Então, nos Upanishads, ele diz, eu estou só, deitado, sem energias expandidas. Mas a exibição dessa sua energia, quando essa energia toma a forma deste mundo, você e seu corpo, tudo mais, tudo se torna visível. Nós podemos encontrar um significado neste mundo porque a nossa alma está dentro do corpo. Se não houvesse uma alma dentro do seu corpo, qual seria o valor do mundo? Nós achamos que o mundo seja importante, que tenha valor, esse mundo material inteiro, simplesmente porque Atma e Paramatma está dentro de nós. Mayavadis vão descrever isso de maneira totalmente equivocada. Os Mayavadis vão dizer que não existe Atma, não existe nada, não existe Jivatma. Os Mayavadis dizem não existe Jivatma. Só existe uma alma. Como o Sol. Eles explicam isso, os Mayavadis, os Advaita Vedanta. Dizem, como o céu, que só tem um, mas existem incontáveis potes de água e ele se reflete em todos eles. Diz que a mesma alma está dentro de todos, de cada um de nós. Eles pensam isso. Não existe a Jivatma. Uma concepção completamente equivocada. Nos Upanishads está explicado. Jivatma e Paramatma. Eles são amigos, estão sentados dentro do coração de todos os seres. Filosoficamente existe essa metáfora. Eles estão como dois pássaros sentados no mesmo galho da mesma árvore. Um pássaro come os frutos que brotam na árvore e o outro não absorve nada, não come nada. Então, essa árvore, o Samsara Vriksha, é a árvore do ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo do Samsara. Então, esse Samsara material pode ser comparado com uma grande árvore. No Gita você pode encontrar, você está lendo o Gita? Você já leu o Gita? No Gita você pode encontrar, no Gita está escrito, você pode encontrar alguns galhos que estão indo para baixo
e a árvore está para cima, Krishna descreve. Mas no samsara é o contrário, a raiz está para cima. Os galhos estão para baixo. Urdha Moolam, a raiz está lá em cima. Os galhos estão para baixo. Dessa maneira, os Mayavadis vão dizer que o reflexo do sol está refletido em todos os potes, todas as gotas d'água. Os reflexos do sol. E aí, eles vão dizer que existe somente o Brahman e que ele se reflete em todos os seres. Isso está errado, porque nos Upanishads e em outros lugares também está escrito que Jivatma e Paramatma estão juntos por tempo indeterminado. Você não vai encontrar o momento onde isso começou, do tempo material, onde o Paramatma e a Jivatma estariam separados um do outro. Eles são amigos eternos, dizem os Upanishads. Os Mayavadis vão explicar isso de maneira equivocada. Então, o Tato é um e único. Amnaya praho tatyam, prahoman speaking. Amnaya praho tatyam and harimiho sarva shaktim rasadhim. All infinite Shakti reserved. Todas as Shaktis infinitas estão reservadas pelo próprio Senhor Supremo. Tudo que nós recebemos ocorre pela sua misericórdia. E Ele é a fonte de todo o prazer, de toda a raça. Ele é a fonte de toda a raça, direta ou indiretamente. Mesmo no mundo material, nós estamos desfrutando da raça material. E no mundo transcendental, existe a raça transcendental. Essa é a diferença. Direta ou indiretamente, aqui as pessoas têm diferentes tipos de prazeres, diferentes tipos de desfrute. Elas estão olhando, comendo, tocando, mas todo o desfrute vem indiretamente do Senhor Supremo. Tem uma única fonte. Labdhanandi bhavat. Raso boisha. Boi mane definite. Então, os Upanishads está explicado definitivamente. Rasa evahi ayam. All rasa is the source of all rasa. Krishna é a fonte de todos os prazeres. E as almas, como as formigas, como pequenas formigas. Se você quiser fazer esse experimento, coloca açúcar bem fininho, coloca fora no jardim. Você vai ver que depois de algum tempo, as formigas vêm de diferentes lugares. Very small. Though in different hotel, they are using sugar cube. Elas pegam aqueles grãozinhos de açúcar e levam. O açúcar é geralmente muito fininho. Então cada uma das formigas pega um grãozinho de açúcar e leva, está guardado, num formigueiro, embaixo da terra. Sim, então aquele pó do açúcar é muito fininho, mas para a formiga aquilo é suficiente. Hoje nossa vida ficou maravilhosa. Uma formiga falou para outra. Então uma formiga está satisfeita. Como nós ficamos muito contentes quando ganhamos um presente bem barato. Eu me deram esse doce hoje. E aí a gente se satisfaz com coisas minúsculas, com desfrute minúsculo, que não vale nada. Se você conseguir entender a sua existência, por acaso, pela misericórdia de Anantadeva, se você puder descobrir que a sua existência está apoiada em Anantadeva, em Balarama, você vai entender que você não é nada. Você não vai desenvolver falso ego. Padma Maharaj não tem falso ego.
Ele não tem lamento, não tem nada para se lamentar. Estamos ocupados com pequenos desfrutes, de pequenos tipos de desfrute. Muito barato, desfrute barato. Como as formigas com os grãozinhos de açúcar. Às vezes você pode ver que as almas vão... As formigas tentam entrar num pote de mel, por exemplo. Mas elas vão tentando cada vez mais e até que pum, caem dentro do mel. E aí morrem. Shanta Maharaj costumava dizer, esse é o nosso destino. As moscas também. De tanto querer desfrute barato, nós acabam caindo no grude do prazer material. Essa é a nossa raça, com a ajuda da qual nós vamos para o inferno. Essa é a nossa condição. O Senhor é a fonte de todas as raças, direta ou indiretamente. Divinam Sajiv. Muito, muito pequeno. Talvez seja possível para você contar as partículas de poeira da Terra. Pode ser. Mas as jivas não podem ser contadas. Você até conseguiria cantar as partículas de terra que tem nesse mundo. Você tenta... A limitação do seu pensamento é de 1, 2 centímetros. Você não consegue enxergar. Esse é o problema. Então, dessa maneira... As almas são infinitesimais. There is every possibility for those jivas to fall down in Maya. E existe toda a chance que essas jivas sejam capturadas por Maya. Elas caem. Essas jivas minúsculas sejam capturadas pela armadilha de Maya. Prakriti Kavilitam. There is every possibility the small jivas. Então existe toda a possibilidade que essas jivas infinitesimais caiam na armadilha de Maya. There is every possibility the tiny jivas can also cut bondage and go away. Mas ao mesmo tempo existem todas as possibilidades para que a pequena minúscula jiva possa cortar todo tipo de condicionamento e ir para o mundo transcendental. Você poderia se lamentar do Senhor Supremo, mas por quê? Se tudo vem dele, tudo vem dele, o seu corpo, o que é seu? Do seu ponta do seu cabelo até o seu dedão do pé, tudo do Senhor Supremo. Bhaktivinoda Thakur disse, se o Senhor Supremo não nos deu liberdade, livre-arbítrio, se Ele não tivesse nos dado livre-arbítrio, nós poderíamos encontrar alguma prova para que a gente pudesse dizer não é a culpa de Krishna. Mas você tem livre-arbítrio, você pode ir até Krishna ou pode ficar aqui. Que culpa ele tem? Se você vier, você vai ter chance de conhecer a verdade absoluta, mas senão você pode ir para onde você quiser. Eu não vou pressionar você, amarrar você. Então, está escrito, a condição da alma iludida é como um condicionamento mental. Na verdade, o Senhor Supremo diz para Uddhava, eles estão em Maya, dentro deles energia ilusória. Mas se eles perceberem a si mesmos como fantasmas, Krishnadas Kaviraj dá um exemplo muito bom.
Mayabadda jive hoy seva bhuga. When one ghost entering into your Quando um body, fantasma entra dentro do seu corpo, you cannot realize your name is, this você não and sabe that. nem como você se chama. At material identity, but still you can Você forget. tem a sua identidade Material material, mas identity. mesmo assim My você room is vai there, se I am from confundir. that country, E você my fica name pensando em is tudo this. que é seu. Meu nome é esse, eu sou daquele All país, relative esse é meu identity, quarto. all can vanish. Tudo isso são You cannot identidades understand relativas à matéria e tudo because isso ghost desaparece. entering into your body. Mas e se um And fantasma ghost going possui to seu corpo, você não vai ghost entender mais going to nada. E o take help of fantasma your body as vai an usar seu instrument corpo como um to instrumento fulfill para own realizar desire. seus próprios Ghost desejos. going to enter in your O body fantasma vai entrar dentro to do seu use corpo your para body as usar an seu corpo, instrument to instrumento, fulfill para own preencher seus self-interest. próprios desejos. Like one blade is there, one pencil is there, Como I'm se, cutting quando pencil. tem If blade is not there, you cannot cut. uma lâmina que afia um lápis. Selfish end. So Krishnadas Kaviraj Então, Goswami Krishnadas speaking, Kaviraj Goswami diz: Pisachi paile jotha mutichanna hoy, mayabadda jive hoy seva. When one ghost entering your body, quando o it can fantasma cover entra no up seu your corpo, ele pode consciousness level. encobrir o seu nível de You cannot remember consciência. the name before. Você não vai conseguir se lembrar de nada. So bonded soul Então, a developing alma this kind of condicionada desenvolve esse tipo de being amarra, overpowered by mind. sendo sobrepujada por Maya. Like the case of Madurai, the daughter of Madurai king. Como a filha do rei Madurai, She was overpowered by one ela ghost, foi possuída por um naked, demônio. climbing plum Ela tree. ficou nua e subiu em King cima became de very uma anxious. palmeira. Only E o 7 rei ficou days muito due, I can nervoso. give Nossa, marriage. daqui a 7 dias ela vai se casar. My daughter. Oh my God. Meu Deus do céu, e It's very agora? derogatory. If people knowing, Isso é um they horror. can Se as criticize. pessoas souberem, eles vão What to do? criticar He is going to todos request aqui, his, nossa família. Então ele pede para o Pandita Jadavacharya, could you please Jadavacharya, try that very você quickly, poderia before long, ajudá-la because colocar they esse can fantasma para become fora? Se alguém ficar sabendo, okay, I can. ok, eu vou The tentar. Jadava Prakash coming Jagat and Prakash doing vai some lá mantra, e and the pronuncia um ghost mantra become very e angry. o fantasma fica muito bravo. Jadava Prakash trying to drive away, but the ghost become O very fantasma angry. fica muito Hey, bravo. Ei, I can kill you. vou matar você. And that ghost speaking, O fantasma diz: if that small boy, se Ramanujarya, his name is Lakshman Deshi, how you can drive? aquele menino, You have no Ramanujacharya power to Lakshman drive. Deshi, I can kill you. ele fala para o guru dele: você não tem poder nenhum, eu posso matar você. Mas Lakshman Deshi, se ele me der a água dos seus pés de lótus, aí sim eu posso ir embora. A mesma coisa aconteceu com Vamana Maharaj. In Vrindavan, Vrindavana, one Assam devotee um devoto do estado do he used Assam, to love me. ele gostava muito de mim. All the time hearing Harikatha. Todo o tempo ele ouvia Harikata. Agora ele, por conta de alguma ilusão, Basugaon, ele está preso em Maya, em Basugal. Ele está iludido. Deram para ele um Who is emprego. going to sit in the helm of Ravan? Quem se senta no trono de Ravana pensa que é Ravana. O Guru te dá uma cadeira por misericórdia. Você poderia receber a misericórdia do Guru, mas você não tem poder. Ele quis dar, mas você não tem poder para receber. Então, dar e receber tem que ser algo apropriado, caso contrário não existe essa troca. O Guru pode dizer, você quer se tornar um acharya? Ele gostaria de transferir poder para você. Mas se você não tem capacidade, se a eletricidade não pode passar por um objeto de madeira ou de plástico, de borracha, o Guru não é responsável por isso, pela sua falta de receptibilidade. Quem vai se sentar no trono pensa que é Ravana. Como no caso de Indra. Indra foi levado para longe dos planetas celestiais. Eu esqueci o que eu ia falar.
he was suggested to sit for E deram para ele essa some time sugestão que ele se in the sentasse por chair algum of tempo Indra. no trono de Indra. He is going to demand also E ele quis Indrani, a esposa the de wife of Indra. Indra para desfrutar dela. So how possible? Ma, I am sitting in the chair of Indra, so I must get the wife. Ah, eu estou sentado no trono de Indra, também posso He is namorar the com a wife of esposa de Indra. Indra? How you can? Ela é esposa dele, como que você poderia This pedir way, isso? he was bound to fall down, same case. Fall down. E assim, essa personalidade He took caiu. the form of python. Ele Big python. tomou a forma de uma cobra enorme e caiu. So this kind of misconception. Então, Gurudev can try to o translate guru power pode to you, tentar but you have no transmitir power to poder take. para você, mas se você não conseguir receber, That's why you fall down. e aí você cai. This way, actually, Dessa maneira, we see nós vemos Amnayo Prahu Tatyam Harimiyo Sarvasaktim Rasadin Tad Binnang Swang Sajivan Prakriti Kavalitano Tad Bimitan Subhava. Jivas, as divas at present in bonded que condition, agora estão condicionadas à ilusão. go out of Maya. Elas podem sair de Maya. Because Por quê? Jivas are As situated divas in estão such a posicionadas numa such a determinada position posição de which can be treated as local. both this side or that side. Veda Vedo. Elas podem ir na direção de Krishna, na direção de Maya, Beda, Beda, simultaneamente diferentes e simultaneamente iguais ao Senhor Supremo. Jiv Shakti, Tatastha Jiv Shakti, Shakti, Tatastha Shakti, Veda Veda Sakalame Veda, Viharehe. Veda. All Veda and Aved, all coming from that same Tattva. Então, Veda e a Veda vêm da mesma verdade, o Senhor Supremo, Sadhana Bhagavan. Suddha Bhakti. By the help of Suddha Então, Bhakti, pela you ajuda can de Shuddha start Bhakti, de bhajan, Bhakti you can perfeita, do da Bhakti bhajan, pura, você pode and fazer seu sadhya, bhajana. and sadhya, the object, final object E o to be objeto attained, final para ser that alcançado is called prema. é chamado do que? Prema. Is the final. Ele é o objetivo final. O So amor there puro por cannot be any Krishna. confusion. Então não Confusion pode is haver there nenhum tipo de because confusão. each Por que one ocorre essa leader, confusão toda? they're going to misguide. Porque If os we all falsos together, mestres vão iludir as if we pessoas. all together Se todos nós try juntos same way, tentarem da but mesma maneira como Prabhupada there should ensinou, not be any divisive attitude. não vai haver nenhum tipo de They are going to atitude misinterpret. Because I am speaking dividida. about the absolute truth, Que nós falamos they da say verdade is absoluta, criticized. ele vai dizer, ele está But as criticando. for Bhaktivinoda Thakur speaking, it is Mas not Bhaktivinoda criticism. Thakur diz que isso não é crítica. Out of your love for Por conta do Sampradaya, seu amor pela Guru Sampradaya. Varga, if you speak absolute truth, which Guru is Varga, se você apparently falar a going verdade against them, absoluta, apparently algo que why? possa estar Because aparentemente they are contra in eles, illusion. porque eles estão They think iludidos. I am not against them. Eu não estou They're contra going to eles. preach that he is Eles vão against pregar our, que tal Guru pessoa Vaishnava. está contra o Guru Who Guru Vaishnavas. Vaishnava? Qual Guru? Qual os Vaishnavas? About whom you like to mean to say? De quem você está falando? One Acharya, Um Acharya, I don't like to name. eu não quero fazer Before nomes. living body, Antes de deixar some o corpo, devotees asking, um devoto I perguntou, am not going to speak the name. eu não vou falar o nome. He is speaking, Ele disse, Maharaj, Maharaj, you are not você making an não Acharya está for future. preparando um Acharya para o Because futuro, if you porque go se você away, for embora aqui, We need some nós precisamos de Acharya. um Acharya. Then that Acharya E esse speaking, Acharya disse, I cannot mas find eu não anybody. encontro nenhum dentre vocês. I cannot Eu não find encontrei anybody ninguém whom que I eu can give the poderia post colocar a Acharya. posição de Acharya. Then those E aí, devotees around os him devotos speaking, then ao redor your dele falaram, society can break down. então a nossa sociedade vai Then that acabar. sadhu speaking, E o sadhu well, disse para ele. by the desire Ah, e o of sadhu respondeu, Nityananda, sim, bom, pelo desejo de by the Nityananda, desire of Gauranga, pelo desejo this de Gauranga, society is formed, essa sociedade foi society formada. formation done. If the desire Se of for o desejo de Nityananda, Nityananda de Gauranga Gauranga to para destroy destruí-la, deixa que ele faça. this, they say I am criticized. E eu, quando eu digo isso, eles dizem que eu estou atacando eles. All false. Isso tudo é falso. You call your God brother, Chame who seus is the irmãos seva. espirituais I inform them, que foram yes, testemunha Gurudev dessa told you conversa. from now. Sim, Gurudeva disse isso, mas eu não vou colocar o nome. 2 ou 3 devotos são Say, yes, testemunhas Gurudev told him from de que ele disse isso. But he became angry.
Mas aí o Acharya de hoje em dia ficou bravo. Ah, você não pode pregar, você não pode falar. Agora todo mundo é livre. Cada um pode fazer o que quiser. Eles que façam o que eles quiserem. Como no caso de Nahush, que recebeu esse lugar. Por que você vai... Deram para você um lugar por um período e você vai dizer que agora você é o próprio Indra? A esposa de Indra é minha. E assim ele caiu. Foi amaldiçoado e virou uma anaconda. Aqueles cobras que engolem tudo, engolem até vaca. Que perigo. Então, a esposa de Indra começou a chorar e se lamentou com todos os rishis, com os munis. O que eu vou fazer? Esse homem está louco? Ah, não se preocupe. Vamos resolver esse problema. Como? Quando Nahush falar, você venha até mim, mas tem uma condição. Você vai ter que dizer para ele que tem uma condição. Eles falam, você vai ter que ser carregado em um palanquim pelos brahmanas e os rishis. Ah, isso é fácil. Eu falei assim, eu sou o rei, eu posso fazer isso, disse esse Nahush. Mandou vir um palanquim e mandou os brahmanas carregarem ele. Ele sentou lá em cima. Os brahmarishis são pessoas que de coração muito bom, mas eles não estão acostumados a carregar palanquins. Eles não estão acostumados. Aí eles estavam andando bem devagar e ele, por conta da paixão, falava, vamos mais rápido, vamos mais rápido. Falando besteira. Hey, vamos. Os rishis e os munis repetidamente, ouvindo ele falar assim, ficaram muito bravos. Eles falaram, Sarpo. Ele falava, Sarpo, rápido. Os munis falaram, se você fica falando Sarpo, você torna-se um Sarpo, uma cobra. Aí ele caiu dos planetas celestiais. Essa é a mesma condição daqueles que se sentam na cadeira do Guru. Eles pensam que porque eles estão sentados no trono de Ravana, eles podem fazer o que quiser. Ah, quem é o devoto puro? Eu posso comprar a lei, eu tenho dinheiro. Você não pode comprar puros Vaishnavas e o Bhagavan, porém. Em Calcutá, um homem sem caráter. Ele quis estabelecer um templo por conta do seu dinheiro. Somente um chagal. Uma pessoa sem caráter, suja, falando Bhagavatam. Me convidaram para falar lá. Aí eu fiquei sabendo. Imediatamente eu fui embora. Quando eu percebi a coisa, eu levantei e fui embora. Ele me puxou. Venha fazer da Harikata. Eu falei, não, você pode ir lá da Harikata. Você que precisa de pratista, você vai lá. Era um homem rico, mas sem caráter nenhum. Eu não posso nem dizer como é que ele é. Ele precisava de um acharya que fosse liberal para deixar ele fazer tudo o que ele quisesse fazer. Estava procurando um acharya sob medida. Essa é a condição. E ele disse, eu posso comprar um sadhu se eu der pranama de 5.000. Qualquer sadhu pode vir aqui. Que nem corvo. Você joga uns arrozinhos, aí os corvos todos vêm comer. Eles acham que os Vaishnavas são que nem corvos. Vou jogar dinheiro e os Vaishnavas vão vir aqui. Ele quer comprar um Vaishnava, a condição das pessoas. Então, tem uns que vão lá em cima, numa posição. Aqueles que nunca viram dinheiro na vida inteira reagem assim. Aqueles que nunca viram dinheiro, eles nunca foram honrados por ninguém. E de repente você dá uma posição de Vaishnava para esse dinheiro, eles acham que o mundo está agora obedecendo seus pés, está debaixo da perna dos pés deles. Está escrito isso no Shastra.
aqueles que nunca viu dinheiro, aqueles que estão acostumados sabem que dinheiro vai e vem. Geralmente, existem pessoas de famílias elevadas que têm famílias genuínas, pessoas ricas genuínas. Mas esse caso aqui é outro. Se eu contar, vocês não iam nem... A gente não ia nem ter tempo. Por exemplo, uma vez teve um rei. Era um rei que veio de uma família muito baixa. E o rei ficou bravo. Eu sou de uma família baixa? Se eu não puder provar, você pode me matar. Ele disse, porque você tem uma espada. Chame a sua avó. E depois disso, ele se informou. A gente veio de uma família baixa e o rei ficou desapontado. Como que você sabia? Ele perguntou. Você se informou? Não, respondeu esse sábio. Pelo seu comportamento, pelas instruções que você dá, eu pude perceber que você é de uma casta baixa. Porque quem é de uma família muito elevada não se comporta dessa maneira como você, respondeu o sadhu. E o rei ficou chocado. A mesma coisa aconteceu com Gurudeva Srila Bharati Maharaj. Eu não posso dizer os nomes agora. Yamunacharya, por exemplo. Todos os panditas vieram, queriam derrotá-lo. Yamunacharya disse palavras bem simples, 2 ou 3 palavras. Eles não conseguiram resolver. Se você não consegue resolver um problema material, como é que você pode resolver um problema transcendental? Bhaktivinoda Bharati Maharaj costumava dizer isso. Eu ficava com ele, né? Com Tirtha Maharaj, com Bharati Maharaj. Eu ficava com eles o tempo todo. Eu fui muito afortunado. Todo o Guru Varga estava lá. Então, dessa maneira, Yamunacharya faz uma pergunta lógica, mas eles não conseguiam responder e ficaram muito tímidos. Como é que a gente vai responder isso? Então, o rei e a esposa do rei, ambos, decidiram. O que eles decidiram? Desafiar. Fizeram um desafio. O rei disse, eu sou favorável a este grupo aqui. E a rainha disse, eu sou favorável para este menino aqui, o Yamunacharya. Então, finalmente, a rainha venceu. E aquele menino derrotou todos os outros. E o rei teve que dividir o país inteiro. Ele tinha feito uma promessa. Então, porque por conta da condição, metade do país foi dado para Yamunacharya. Yamunacharya acabou se transformando num rei. Por algum tempo, ele esqueceu que ele tinha que fazer bhajan. Ele esqueceu do Guru. O Guru era muito pobre. Aí, quando o Guru voltou para checar a situação, dar algum tipo de realização para Yamunacharya. Era tipo um lila, um passatempo, que Yamunacharya não é uma alma condicionada. Era uma história muito linda que Bharati Maharaj contava sempre. Então, vamos Vishnupada. Então, Bhagavan é a fonte de todas as Shaktis. As jivas que estão presas em Maya podem sair de Maya. Mas Shuddha Bhakti, sadhana de Shuddha Bhakti, o objetivo é prema. Shuddha Bhakti é a Bhakti pura. De qualquer maneira, você pode se lembrar. Nós estávamos discutindo esses tópicos. Bhagavan Shri Krishna, seu último conselho para Uddhava Maharaj, Krishna disse, Bhagavan disse, as pessoas diferentes, assim chamados sadhus, munis e rishis, eles têm várias opiniões diferentes, diferentes tipos de opiniões.
E o que fazer So então? what to do? De acordo com o According seu to their background, sanskar, o one Rishi is fala uma speaking coisa, outro Rishi fala another outra, is speaking this. What to do? e So Bhagavan Bhagavan disse, speaking, madmaya mohito dhiyaha, hypnotized hipnotizado by pela my minha energia illusory ilusória, energy, purushar sabha, sriyo badanti, anekantyam yatha karma yatha ruchi. Different diferentes kind tipos of de conselhos. advice they are giving. They hypnotized by Maya. Aqueles que estão hipnotizados por Dharmam Maya dão diferentes tipos de ekijasascha conselhos, disse annikamam Krishna. satyam damam samam anne badanti swartham va visarjan tyaga bhojanam. Very nice was speaking. Manamaya mahito dhiyaha purushaha purushar savo Sreyo badanti anekantam yatha karmo yatha ruchihi dharmam eke jasaschanni kamam satyam damam samam anne badanti swartham va vaisarjam tyaga bhojanam kechit yogyo tapodanam vratani niyamanu yamanu. All different Todas essas diferentes conceptions concepções there inside the heart. dependem do nível de consciência de cada um. Então, dessa maneira, Yamaraji Maharaj, in the form of, na forma, Jaksha wanted to put question in front of ele Yudhishthira. faz uma pergunta para Yudhishthira Maharaj. E você pode encontrar também diferentes respostas, como o Senhor é um só, nós somos os filhos do Senhor Supremo. Se somos os filhos, nós teríamos que seguir todos a mesma instrução. Mas imediatamente Prabhupada disse, agora mesmo, que horas são agora? Agora mesmo, se o mundo inteiro obedecer ao conselho de Gauranga Mahaprabhu, então sem nenhum atraso, sem uma fração de segundo, através do mundo inteiro, Satya Yuga voltaria a acontecer. Mas, infelizmente, não será possível. De uma vez, Satya Yuga poderia vir se todos seguissem as instruções. Mas as pessoas não querem, elas querem brigar umas com as outras. Nesse meio tempo, milhares de pessoas morrem. Aí um país ataca o outro, aquele outro ataca. Aí esse vai ficar do lado desses, o outro vai ficar do lado daqueles, como loucos. Vocês acham que isso é importante? Me parece que são todos loucos. Todos loucos. Você está lutando com falso ego. E por isso milhares de pessoas morrem. Você não vai pensar nisso? Você vai dar importância para o seu próprio falso ego? Essa é a sua decisão. Eles não têm senso comum, mas vão dar aulas. Sua própria vida é instável. Eu posso dizer solenemente. Eles não têm a menor concepção, a menor compreensão. E estão dando aulas. O que fazer? Eu estava brincando um dia antes, quando o Ragu veio aqui. Eu disse, veja, pela primeira vez, um Vaishnava vai jogar esse jogo, tome cuidado. Ele riu. Não pense que você é um Vaishnava. Se você pensar, estou brincando com você. Pela primeira vez na história do cricket, você vai fazer esse jogo, nenhum Vaishnava jamais fez isso.
Você não deve pensar que você é um Vaishnava. Você tem que pensar que você é uma humilde criatura deste mundo material. This way, if I have false ego because Guru Maharaj giving me kippa, se eu tenho falso ego, é porque Gurudeva me deu misericórdia. Se você disser que eu tenho falso ego, você tem que provar isso. Você tem que dar alguma evidência científica. Não estou interpretando um filme de teatro. Não estou levando a minha vida. Mesmo um cachorro não vai querer viver dessa maneira. Venha ver como é que eu vivo. E eu estou confortável aqui na simplicidade, disse Shambhava para o Rago. Se tivesse falso ego, eu poderia coletar dinheiro na posição. Tem gente que vai dizer que eu faço isso. Mas cada um tem o direito de falar o que quiser. É o privilégio do desejo de cada um. O meu privilégio é ficar em silêncio diante dessas todas escolhas. Então, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala de outra coisa, dependendo dos tipos de consciência, diferentes concepções da realidade se manifestam. De acordo com os seus samskaras, você recebe o Harikata de uma maneira. Outra pessoa tem outros samskaras, ele recebe o Harikata de outra maneira. Uma pessoa poderia ter incontáveis discípulos. Mais de 10 mil foram iniciados por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não dá nem para contar. Quantos foram iniciados por Ramanujacharya? Cada um deles recebeu Guru Kripa. Você acha? A prosperidade material, lembre-se, a prosperidade material, com certeza, não é a medida na base da qual você pode medir a importância de um homem. Desenvolvimento material. O que você vai receber com isso? Você, diga. Posso mostrar essa carta para você. Você mesmo disse, nós estamos só recebendo desenvolvimento material. Se você escreveu isso com todo o seu coração para mim, por que você não vai admitir isso? Você escreve isso, mas você não sente isso? Você pensa que se você retificar a sua posição, eu vou jogar você fora? Isso não vai acontecer. Se você se retificar, imediatamente eu vou aceitar você. Mas você não quer se retificar. Na situação em que você foi colocado, você não consegue mais se retificar. E você não pode esperar, porém, que eu vou chegar até você. Então vai haver essa divisão para sempre. Você segue de uma maneira, eu sigo esse caminho. Eu vou seguir o que Gurudeva me mostrou, o que Bhaktivinoda Thakur disse, o que Prabhupada disse. Você pode dizer que eu estou desviado do caminho, mas o resultado vai me provar. Você pode falar o que você quiser, você tem esse direito. Então, diante de Prabhupada, quantos incontáveis poderão receber a misericórdia de Prabhupada? Como Kesha Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quantos? Você poderia me mostrar? Diante de um Sadguru, muitas pessoas podem se iniciar, mas muito poucos podem realizar. Entende? Muito poucos. Eu nunca vi esse tipo de humor que ele tem. Eu não vou dizer o nome dele. Esse tipo de comportamento dele. Mas por acaso ele está preso por Maya. Nenhum discípulo de Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj tem o que eu vejo nele. Mas eternamente ele é um grihasta, preso por Maya. Agora ele entende que ele errou. Então, not that I can give some false subscription to you because you are giving me some pranami. O que é verdade eu vou dizer, não é porque você me dá um pranami, que você me dá algum dinheiro, que eu vou dizer mentiras, eu vou dizer o que é verdade. Então,
Qual é essa qualidade? Você também tem responsabilidades. Você não deve pensar, o Baba vai me fazer algum tipo de elogio para mim. Eu não posso elogiar almas condicionadas. Essa não é a regra. Você não está 100% condicionado, porém, Bhagavan disse, você faça um yagya ou faça um voto. Krishna está elencando que as pessoas dizem que é auspicioso. Como a Ditima, que fez o Payavrata, fez esse voto. O mês inteiro ela ia beber somente um pouco de leite. O Senhor Supremo ficou muito satisfeito e veio abençoá-la. Mãe, o que a senhora quer? Sei o que a senhora quer. A senhora quer que seu filho, que os semideuses, voltem para os planetas celestiais. Porque agora eles foram levados embora, tiveram que sair. Eu abençoo você. E a Ditima, a mãe dos demônios, ela quis fazer um voto. Ela pegou uma sugestão do esposo, ela pediu uma sugestão para Kashyapa Muni, para o seu esposo. Kashyapa Muni. Por favor, diga um vrata através do qual eu posso ter poder e os meus filhos demoníacos possam ter poder. E ele pensa, se eu falar algum vrata, ela vai ter sucesso, aí o universo inteiro vai ser um problema. Vai ter todo mundo apertado. Eu vou falar de um voto tão que ela vai falhar. Vou falar um voto que ela vai falhar. Por um dia você tem que, um ano inteiro você tem que fazer esse varata. Cuidado, ele fala para ela. Assim, tantas regras, se eu continuar falando dessas regras, a gente não termina hoje. E ele disse, se você falhar a seguir essas regras, você vai ter que quebrar o seu vrata e vai ter que recomeçar. Então vamos supor que você tenha feito 9 meses certos, aí você cometeu um erro, você tem que voltar desde o zero. Shubhamani foi muito esperto. Ela não vai conseguir seguir isso, porque existe Tamaguna e Rajaguna, os sadhus sabem quem tem o quê. Ao observar uma pessoa, eles podem afirmar, eles podem dizer, eles têm um QI muito elevado, somente de olhar, eles sabem. Kashyapa pensou, o desejo dela é sujo, então eu vou falar de um vrata que ela não vai conseguir alcançar. Pelo contrário, então, por outro lado, os semideuses iriam ter sucesso, mas Indra veio e teve um erro no vrata dele, ele perdeu o poder, e ele entrou no ventre de Diti e começou a dividir aquele ventre em várias partes, no útero dela, acho. Entende? Indra vem numa forma muito minúscula e com uma arma ele vai cortando. Então, nasceram 49 Vayudevas. Eles ficaram do lado dos semideuses, eles não ficaram do lado dos demônios. Essa foi uma vantagem. Então, dessa maneira, então, alguns deles falam para Krishna está citando os munis que às vezes falam de doação, yagya, austeridades, mas nós sabemos que Mahaprabhu, no seu Navadvip Lila, ele já disse para esse brahmachari que bebia só leite. Mahaprabhu disse quando ele pediu para assistir a Rasa Lila de Gauranga, a Rasa Lila, o Sankirtana. Então, mas quando Mahaprabhu pegou esse monge e foi levado até ele, Prabhu perguntou, quem é você? Por dentro ele estava abençoando, mas externamente ele disse, quem é você que quer assistir a nossa Sankirtana? Você pensa que você está seguindo grandes austeridades e apenas bebendo só leite e só por isso você vai me alcançar?
Acho que só para beber leite você vai alcançar, não? All those demons Não. also doing more austerity and Tem penance demônios than que fazem you. as austeridades mais difíceis do que essa. Osuro top kare tahi kiba fall. Osuro top kare tahi kiba fall. Those asuras also doing. Os asuras também fizeram, mas qual resultado eles receberam? Kumbhakarna done. Kumbhakarna, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, todos eles. Mas qual foi o resultado final? Sobre Hiranyakashipu está escrito no Bhagavatam. O mesmo tipo de austeridades feitas por Hiranyakashipu, ninguém conseguirá repetir. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Nunca foram repetidos, nem os semideus conseguiram. Nem Indra, nem Varuna. Então, qual é o resultado final de Hiranyakashipu? Nós precisamos de Bhakti. Então, Bhagavan diz: Dharmam eke jasasya anne kamam satyam damam samam anne badanti swartham va oisarjam tyago bhojanam kechit jaggo tapodanam vratani niyamano jamano. There's all different things. Então eles dizem diferentes tipos de sugestão sobre o que é auspicioso. Depois disso, o Senhor Supremo diz: nós já discutimos isso ontem, mas hoje eu vou repetir para que vocês se relembrem. O desfrute por trás do que as pessoas comuns correm. O ponto final disso é muito dolorido. Sem saber qual é o ponto final da corrida pelos desfrutes, as pessoas não conseguem fechar o capítulo sem encontrar desastres, por exemplo. Então, o Senhor Supremo diz: essa criação, ou o que quer que pertença a este mundo, tem um começo e um fim. Nós falamos sobre isso ontem. Se nós pudéssemos seguir Bhagavan Shri Krishna, teria sido melhor. Então, tudo seria cheio de jardins, sem fábricas, e as árvores dariam fruta suficiente, nós poderíamos colher os grãos, viver nossa vida pacificamente. A gente só teria que chutar para longe a luxúria. Se você perguntar por que essa criação acontece, por que toda essa briga ao nosso redor, a resposta é única e única, por conta da luxúria. Se não houvesse luxúria, não haveria desejo de desfrutar, de brigar, nós poderíamos brincar com Krishna. Nós poderíamos acompanhar os vaqueirinhos pelos campos, brincar. Krishna também joga cricket. Que tipo de jogo que Krishna não tenha jogado não existe aqui. Você não sabia? Qualquer tipo de jogo que Krishna brinca, até futebol. Todos esses jogos, Krishna joga todos. Diferentes tipos de brincadeiras, Krishna brinca com os vaqueirinhos do Vrindavan. Você não sabe disso? Nós estamos sempre brincando. Então, dessa maneira, nós poderíamos viver de maneira pacífica. Porque os seres humanos vão fazer algum tipo de progresso na civilização. Por isso que nossos problemas acontecem. Inimizade, brigas. Se nós pudéssemos seguir Krishna, não deveria nenhum tipo de problema. Nós conduziríamos nossa vida de maneira perfeita. O ser humano é
um elemento problemático, porque no sentido de que eles vão tentar criar coisas contaminadas ou imperfeitas, eles vão contaminar essa natureza. Por exemplo, um cavalo, uma sheep, horse, cavalo, eles não podem contaminar a natureza. Por isso que é melhor aumentar o número de animais do que aumentar o número de seres humanos. E eu sou forçado de falar essas coisas, eu não queria falar sobre isso, mas os seres humanos contaminam tudo. Mesmo que você escreva, não jogue plástico, não jogue plástico. Montanhas de plástico estão dentro do oceano, que vai ferir os seres marinhos. Mas mesmo assim, eles não vão parar. Você gostaria de desfrutar da sua vida? So at least the number of tiger increasing is good. Number of goat, horse is good. Bhaktivinoda Thakur already told. Bhaktivinoda Thakur também disse, quando você vê que o número dos devotos aumenta, é o complô de Maya. Kali Maharaj, Bhaktivinoda Thakur escreveu isso dia a dia. Se você vê que alguma sociedade devocional aumenta seu número de devotos, só pode ser o complô de Kali Maharaj. Não existe devoção. Eles não poderiam provar que são devocionais. Eles não podem provar, não podem provar. Todas as vezes eu digo que eles estão propagando Bhakti. Quanta certeza eu tenho sobre isso. Longo período, desde o início, eu estou passando por ataques, mais ataques, mais ataques. O tempo todo, a vida inteira. É por isso que, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, de alguma maneira, eu consegui alguma posição mediamente estável. Eles podem provar o que está certo e o que está errado. Aumentar o número dos devotos é impossível. Aumentar o número dos animais, sim, é possível. Vocês estão aumentando o número dos macacos. O número dos devotos você não consegue aumentar, você não está nessa posição para representar esse conhecimento de maneira apropriada. Nenhuma única palavra que você disse é verdade. Você não sabe nem o que é a verdade material, o que dizer de verdade transcendental. Então, até esse ponto, nós vamos parar por aqui hoje. Mayar pitatmana sabbho nirapakshasya sarvataha mayatmana sukham yatvat kutaha swat vishayatmanam 12. 14th chapter, 11th canto. Com qual verso eu comecei? Amnayo praho tatyam harimiho sarvasaktim rasadin tadvingnang suyang sujivan prakriti kavalithano tadvingtang subhavan beva veda veda sakalamupi harehe swadhanam suddha bhaktim sadhyam tatpritimeva iti upadishati gaura chando swayam savancha galpati.